Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite a todos. Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Eu estava aqui pensando, um episódio me veio à cabeça. Eu trabalhei na CEMIG 31 anos e lá nós tivemos um professor na época chamava computação, né? Que era só aqueles grandes computadores, não existia isso aqui não. E um professor nosso, chamava-se Símaco, acho que ele já é desencarnado, e eu lembro quando um colega falou assim: nossa, o Símaco está se reunindo com uma turma aí, sabe para quê? Eles estão estudando a morte. Então aquilo, para nós, né, a turma lá dentro da empresa, deu até arrepio. Nossa, que pessoal doido. E nós estamos aqui fazendo o quê? Né? Então, quando o ambiente é propício, quando o tema é preparado, a gente trata do assunto com naturalidade. Se a gente ainda não tem a naturalidade, o objetivo é conquistar essa naturalidade, né? Que a gente compreenda melhor esse processo. A morte é um assunto que afeta todos nós. Por que nós colocamos entre aspas? Porque até para a gente falar de morte, a gente precisa ser um pouco mais específico. É morte do quê? É morte do corpo ou é morte do espírito? Tem diferença, né? E a nossa vida na Terra é uma vida de relação, onde a gente cria empatia, antipatia, né? Criamos vínculos afetivos de maior ou menor intensidade. Quando os sentimentos são mais intensos, e pode ser até intenso por bem ou intenso por mal, né? O sentimento, o afastamento de um do outro já às vezes nos incomoda, podemos sentir falta ou podemos sentir alívio quando a pessoa desencarna, né? Quando ela parte. Então, quando ocorre o afastamento de um modo definitivo, aí a gente é mais afetado, né? Principalmente se nós estamos ainda numa situação da vida de imaturidade ou ainda de muita dependência da pessoa amada. Então tudo tem que ser levado em conta quando a gente entra nesse assunto, né? E é sempre, ou quase sempre, concebido como um tema difícil de lidar. Quando fala, né? A gente é assustador, é doloroso, é temerário. Falar da morte é algo que pesa, né, para a gente. Então, a depender da relação existente entre o morto, estou usando o morto de propósito, né? O certo aqui seria a gente falar o desencarnado, né? E o que permaneceu vivo, ou que permaneceu encarnado, o fato provoca intenso sofrimento, tanto para quem ficou, quanto para quem partiu, segundo os relatos espíritas. Como que vai promover sofrimento para quem partiu? Quando a pessoa não se prepara para a vida no campo espiritual, quando ela fica ainda muito presa à matéria, muito dependente das pessoas que ela conviveu. Então vai haver sempre uma dor, né? Uma dor emotiva com afastamento, e isso pode se transformar num sofrimento de longa duração, né? Nós já presenciamos, acredito que muitos aqui também, né? Aquelas situações, às vezes, em velórios, que tem pessoas tranquilas com o acontecimento e muitas vezes pessoas completamente desesperadas, principalmente quando é a desencarnação de um jovem, de uma jovem, né? Tem muita gente que não... Assim, queremos diferenciar o sentimento, o impacto da notícia da morte, diferenciar também o nível de afeto que se tem pela pessoa, mas o grau de compreensão que a gente tem da necessidade da desencarnação. E que muitas vezes não é avisado, não vem por uma doença lenta, né? Que vai avisar, isso aí vai partir porque essa doença vai levar mesmo. Não, às vezes é um acidente, é uma bala perdida, é um atropelamento, é a queda de uma aeronave, sei lá. Acontece. Faz parte da nossa vida. Só que o quanto estamos preparados para isso, né? O quanto essa passagem para o outro lado nos assusta
Assusta muito quando a gente desconhece, quando a gente não sabe o que vai acontecer. É o famoso pulo no escuro. Aí a gente se sente muito inseguro. Então vamos continuar conversando um pouco antes da gente entrar na conduta espírita, né? Outra coisa, a gente usa muito o verbo perder, né? Para indicar que deixamos de ter posse de algo. Eu perdi minha caneta. Todo mundo entende, né? Eu perdi meu filho. Aí é bem mais pesado. E agora, quando a gente raciocina que nada nos pertence, nem o nosso corpo físico, então esse verbo perder, ele poderia ser mal colocado, como se a gente tivesse posse da pessoa amada e perdemos ela. Mas, na língua portuguesa, admite-se, porque o dicionário diz que perder é deixar de ver ou de ouvir alguém porque essa pessoa morreu ou desencarnou, não é? Um sofrimento excessivo, pesar ou angústia, a perda do filho foi a morte para ele. Então a dor faz parte do caminho evolutivo do espírito. Essa é uma frase importante. A dor faz parte do caminho evolutivo do espírito. Um pensamento às vezes difícil da gente entender. Por que a dor faz parte do nosso caminho evolutivo? O que a gente sabe dizer é que faz parte do caminho evolutivo de toda a criação. Se a gente olhar um passo atrás no mundo animal, no estágio animal em que o princípio inteligente ainda não conquistou o raciocínio para ser chamado de espírito humano, não é? Então está numa fase evolutiva do espírito, que é o espírito de um ser que ainda está no reino animal, certo? Mas estava aqui conversando com o Geraldo antes de começar, ele estava falando de um cachorrinho seu, né? Que teve câncer, não é isso? Aí como é que a gente pensa sobre isso? Porque nós, no Espiritismo, quando a gente tem um problema dessa gravidade, a gente pode imaginar, eu estou resgatando alguma coisa de outra vida. Então nessa vida eu tive um câncer e estou resgatando. Mas como é que era o nome lá? O cachorro? Lola. Lola? A Lola, ela estava resgatando alguma coisa com o câncer? Não tem resgate para animal, não existe, falta no mundo animal. Então é mesmo um processo evolutivo a dor. O princípio inteligente, quando está ainda no estágio do animal, e como que isso passa para o estágio hominal, o Espiritismo não explica, nós não sabemos, a gente só sabe que o espírito evolui num nível evolutivo para o outro, mas isso não foi ainda nos dado a saber como que isso acontece. E há uma distância evolutiva muito grande entre o animal e o homem. Mas essa tal da dor, ela faz parte do caminho evolutivo nosso. Então nós não conhecemos ninguém que não passe por dores. Mas podemos raciocinar que quando a dor não é compreendida, a gente sofre mais. É ou não é? Quando a gente compreende a dor, quando você aceita a dor, quando você não se revolta contra a dor, se a gente consegue esse mecanismo, nós sofremos menos. Essa que é a questão. Então, uma dor que implica revolta, ela vai implicar um grande sofrimento para nós. Então, saber lidar com a dor de forma inteligente, de forma racional, com maior compreensão, não é? Vai ser melhor para nós. A gente sabe que nós temos, como está dito aqui, sintomas emocionais, né? Quando a morte de um ente querido, dificuldade para dormir, de relacionar, de alimentar, de concentrar, crise depressiva, tristeza, revolta contra Deus, contra a vida, desnutrição, enfermidade, muita coisa pode acontecer. Mas aqueles que se preparam melhor para lidar com a dor da desencarnação vão, pelo menos, passar por isso num período mais curto. Compreender a dor e compreender lidar com o sofrimento vai nos ajudar, né, a sermos mais felizes, menos depressivos, menos revoltados.
E às vezes a tristeza nos envolve de uma maneira que a gente não consegue se livrar dela assim, ó. Ah, vou ler um livro aqui, pronto. Não, ela fica com a gente um tempo. Mas a compreensão, o raciocínio, faz aquilo passar mais rápido. Nós aceitamos mais, né? Quando a gente aceita o mecanismo, então ele passa a ser natural para nós e fica mais fácil lidar, não é? Nessas andanças de passo no lar, muitas vezes nós encontramos pessoas que estão passando por processos de desencarnação por doenças graves. E a gente encontra essas diferenças. Uma pessoa que, apesar de que está na iminência da desencarnação, porque o câncer está realmente levando o corpo físico, mas ela está preparada para aquilo. Ela está resignada, ela sabe que vai partir, mas ela não fica incomodando, não fica se queixando. É assim, né? Ao passo que outras ficam extremamente revoltadas. Nós acompanhamos um caso desse. A mãe de um colega nosso, ela não aceitava absolutamente. Ela culpava o médico que não mostrou para ela o câncer em tempo dela ser curada. E ela foi arrumando mecanismos psicológicos para poder justificar a revolta dela. O resultado disso, em termos evolutivos para o espírito, é que tanto um caso quanto o outro, a pessoa vai desencarnar, né? Mas uma chega no campo espiritual com o perispírito mais limpo, ela depurou aquilo que ela tinha que passar na reparação da vida passada, que se transformou num câncer, evacuou em doença pelo corpo físico, ela depurou aquilo e chega no campo espiritual com o perispírito limpo, pelo menos por aquele problema não vai ter mais. Ao passo que a outra chega com o perispírito do mesmo jeito, com o câncer do mesmo jeito, porque ela ficou com revolta. Então o perispírito está desequilibrado, os chakras, os fluidos não estão bons e vai acabar reencarnando com aquele perispírito e tendo que passar novamente pelo mesmo câncer, até ela conseguir se libertar. E aí nós, por essa ilustração, a gente pode compreender que o mecanismo vai muito assim da nossa aceitação, do nosso raciocínio. Porque a gente preferia que não acontecesse, não é? Mas o Espiritismo explica que as dores e muitas coisas que nós temos de passar hoje tiveram suas origens em faltas que nós cometemos em vidas passadas. E aí vem a reparação, não deu para corrigir lá naquela época, então tem que vir na existência seguinte. Aí isso facilita a gente pensar assim, fui eu que pisei na bola. Mas na verdade, se a gente for parar para pensar, tudo que acontece conosco é culpa nossa. Essa que é a verdade, ou é de outra vida, ou é porque nessa vida nós ainda não temos a evolução, o raciocínio para a gente lidar com as adversidades e nós saímos melhor, em vez de sairmos revoltados, frustrados, né? Então, tudo é experiência e oportunidade de crescimento. A melhor maneira de enfrentar a dor intensa motivada por uma morte é trabalhar com a razão, mudar o modo de pensar sobre a morte. Como nós dissemos, não acontece com estalar de dedos. É necessário as novas informações, novos conhecimentos, novos modelos mentais. Estão aí os livros espíritas, não é? Está aí a proposta do Espiritismo. A gente conhecer esse mecanismo de interação entre o campo material e o campo espiritual. No Espiritismo, a morte é simples transição entre duas formas de vida, do mundo material para o mundo espiritual. Então, para a espiritualidade superior, a morte não é nada. Não tem trauma. É apenas o espírito está tendo uma experiência na matéria, agora ele está voltando para aqui. Pronto, passa um tempo aqui, agora vai voltar para lá. Se diz que esse movimento é morte para os dois lados, né? Você morre no campo espiritual para nascer no campo material. E morre aqui para renascer no campo espiritual. Tudo é só experiência que nós temos que passar. É a libertação do espírito do jugo da matéria.
O jugo da matéria é um jugo necessário. Jugo quer dizer domínio. É necessário para a nossa evolução. E a vida prossegue no campo espiritual em condições dinâmicas. Então não tem céu, inferno e purgatório. É um dinamismo que a gente aprende das obras espíritas, né, do plano espiritual, colônias espirituais, umbral, esferas celestes. Isso tudo vai de acordo com o nível evolutivo dos espíritos, né? E antes do cristianismo ter sido proposto, né, para a humanidade, antes do cristianismo ter sido proposto, não existia céu, inferno e purgatório, não? Não, né? Porque os sacerdotes, os que estabeleceram a Igreja Católica, que propuseram isso aí, não tinham chegado nessa conclusão. Então quer dizer que na época anterior não havia céu, inferno e purgatório. Olha que interessante. O Espiritismo veio nos ajudar a compreender como que isso funciona. Foi o Kardec que explicou? Não. Foi relato dos próprios espíritos desencarnados que trouxeram para nós as realidades do mundo espiritual. Alguém aqui já leu Nosso Lar? Estou vendo que muitos ainda não. Nosso Lar é um excelente livro para dar um primeiro contato com a realidade do campo espiritual. Como é que acontece do lado de lá? Como é que é essa chegada? Tem trabalho lá? Tem divisão de trabalho? Lá tem cidade? Tem lugar para me dormir? Tem rua? Tem animal? Tem isso? Tem transporte? Leia o Nosso Lar. Para começar, é uma ótima leitura. Então, esse modelo que vai mostrando para nós como que funciona a realidade do campo espiritual vai facilitando a gente ter uma naturalidade para lidar com esse assunto, né? Morte do corpo e morte do espírito. Olha lá, o tempo de nossa estada no mundo material é definido antes da nossa reencarnação. Porque na questão 146 do Livro dos Espíritos, é fatal o instante da morte? Quer dizer, já estava previsto? É ali? Olha o que os espíritos responderam para o Kardec. Com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a terra. Ponto final. Fim. Estava atravessando a rua, veio uma bala perdida, matou. Que azar! Para nós é azar. Para a justiça divina, não. Estava previsto. Tinha que viver tantos anos e ia morrer daquela forma. Agora, estou no trilho de um trem, vem o trem, eu me jogo lá e aí, pimba, desencarnei. Aí não é fatal não, aí foi suicídio. Aí eu antecipei o prazo que estava previsto para a minha vida na matéria, naquela oportunidade. Se nós entendemos esse funcionamento, nós vamos compreender que não tem azar, que não tem um médico errou e aí deu azar, não sei o quê. São mecanismos que muitas vezes levam as pessoas à desencarnação porque era o momento mesmo, tinha chegado a hora de desencarnar. É claro que nós não vamos raciocinar assim, né? Tem que desencarnar mesmo, então vamos ajudar a desencarnar logo. Não, não pode interferir. Aí vem a questão da eutanásia, por exemplo. Nós não podemos fazer isso, porque isso é crime. É crime contra Deus. Deus é que tem que decidir o momento e nós, se formos os desencarnantes, temos que lutar para manter a vida até o momento que for chegada a hora mesmo. Se a gente for começar a falar disso aqui, porque não é só o suicídio que a pessoa pega e se atira, ou toma um veneno, ou dá um tiro, tem um suicídio inconsciente. Tem o suicídio lento, é a pessoa que vai destruindo o próprio corpo aos poucos e ela antecipa o período que ela estava previsto para ela desencarnar. Então ela perde lá 1, 2, 3 anos porque ela foi destruindo os órgãos. Então chega no campo espiritual como suicida. Quem leu o Nosso Lar aqui, como é que o André Luiz chegou lá? Estava no umbral e a turma lá, suicida, suicida. E ele, que isso? Eu não suicidei não, eu morri de uma doença. Leiam um livro que vão entender. Então aqui eu só mencionei, eu não vou nem ler, mas tem também o caso de moratória, como o caso da Albina no livro Obreiros da Vida Eterna. Era uma senhora que a espiritualidade decidiu que ela precisava ficar mais tempo.
do que estava previsto, porque ela ia ajudar a cuidar de uma criança que era um espírito que estava reencarnando e ele era importante para a família, para a comunidade, então eles seguraram ela lá mais um tempo. Foi um caso de moratória, né? Então, são exemplos que vêm pelo Espiritismo. O livro Conduta Espírita é um livro espetacular. E é um livro que quando a gente lê ele assim de cabo a rabo, a gente fala, nossa mãe, os espíritas que eu conheço não estão fazendo nada disso. Tem muitos aspectos lá que não estão sendo observados. Agora, por exemplo, aí, esse período de eleição, perante os embates políticos, puxa vida, se a gente for ler lá o que o André Luiz recomendou para ser feito, muita gente não fez. Então, vamos ver aqui perante a desencarnação. Olha os conselhos do Espírito. Resignar-se ante a desencarnação inesperada do parente ou do amigo, vendo nisso a manifestação da sábia vontade que nos comanda os destinos. Maior resignação, maior prova de confiança e entendimento. Acho que nós já abordamos sobre isso aí, não é? A desencarnação inesperada do parente. De repente, frustra a nossa expectativa, né? A gente achou que ia ficar muito mais anos, mas desencarnou. Seja de que forma for, não é? Manifestação sábia da vontade de quem nos comanda. Justamente por causa da programação reencarnatória. Nós temos um tempo que está programado para a gente viver na Terra. E uma energia, né? Eu tenho um amigo que ele fala assim, é como se a gente viesse com uma bateria. Aquela bateria tem uma pilha, né? Que ela tem uma energia para a gente ir queimando ao longo da vida. Na hora que acabar a energia, nós vamos embora. E muitas vezes nós diminuímos essa energia no suicídio inconsciente, abusando do corpo, né? Abusando daquilo que prejudica a nossa saúde. Então essa vontade do Pai comanda os nossos destinos. Fim de papo. O que nós estamos fazendo aqui hoje, nessa reunião, é justamente trabalhar o raciocínio para aumentar a nossa fé e a nossa confiança. Né? É assim que funciona no Espiritismo, né, gente? A gente discute os assuntos, repassamos os tópicos, está lá os fundamentos espíritas, estão ali naquele cartaz amarelo, né? Os 15 princípios fundamentais da doutrina espírita. Então a gente precisa conhecê-los, conhecer cada um, não é? Para a gente ir entendendo cada situação e nós ganharmos uma certa independência de raciocínio. Quando surgirem as situações, nós entendemos como é que funciona o mecanismo da coisa. Então, a prova de confiança e entendimento, a fé é uma definição muito bonita, mas que hora que a gente é chamado a provar a fé? É na hora que as coisas estão bem ou na hora que as coisas não estão bem? É na hora que as coisas não estão bem. É justamente na hora do aperto, na hora da falta do recurso, na hora que nós somos tratados com ingratidão, indiferença, quando nós somos roubados, furtados, não apenas materialmente como moralmente. Então são aquelas pauladas que a gente toma da vida, às vezes decepções com pessoas que a gente gosta, né? Pessoas que nós estabelecemos uma relação de confiança com elas e de repente a gente toma aquela famosa facada nas costas, que a gente julga ser uma facada nas costas, e aí tem muitas mensagens dos Espíritos sobre isso, pedindo para a gente manter a fé, manter a confiança em Deus, não deixar de trabalhar, não deixar de manter a nossa crença nos princípios, porque essas coisas geralmente acontecem conosco como reparação mesmo. Nós precisamos passar por isso. Se fosse para o espírito evoluir sem vir à Terra, estava muito fácil. Nós viemos à Terra justamente para passarmos por essas situações, porque vão provar o nosso mérito. Muitas vezes as situações não são relacionadas com vidas anteriores, não tem nada a ver com vida anterior.
mas surge aquela pedra no caminho. Para quê? Para ver se a gente já consegue passar pela pedra sem tropeçar, sem reclamar. E aí nós vamos demonstrando o nível de evolução do nosso espírito. Olha outra coisa que está pedindo lá. Dispensar. Aí está falando das nossas festividades em relação às celebrações em relação à morte, né? Dispensar aparatos, pompas, encenações nos funerais de pessoas pelas quais se responsabilize, abolir o uso de velas e coroas, crepes e imagens, conferir ao cadáver o tempo preciso de preparação para o enterramento ou a cremação. Nem todo espírito se desliga prontamente do corpo. Vamos falar disso aqui por último. Vamos voltar aqui em cima. O que é que os espíritos estão pedindo? Olha, nós agora estamos num meio que a orientação vem dos espíritos diretamente. É assim que está funcionando. Veio através da psicografia do Chico Xavier, o espírito André Luiz ditou esse livro Conduta Espírita e eles pediram isso aí. Então, pompas, encenações nos funerais e tal, e tal, e tal. A nossa cultura faz isso. Alguém aí não viu o funeral do Pelé? Todo mundo viu, o mundo inteiro viu o funeral do Pelé. Ele foi cheio de pompa, de aparato, com chefe de Estado, papapá. Então, às vezes, a cultura da nossa civilização, ela está com isso arraigado, não é? Não tem como a gente rejeitar isso, isso não vai mudar de uma hora para outra. Um chefe de Estado, uma pessoa muito famosa, não é? Mas no nosso meio íntimo, está se pedindo mais simplicidade. Simplicidade. O espírito está deixando o corpo e voltando para o campo espiritual. Há várias formas de nós ajudarmos esse espírito ainda nessa trajetória. Nós vamos ver aí ao longo da leitura. E aqui está dizendo a questão do tempo de preparação para o enterramento ou para a cremação. No caso da cremação, por exemplo, é um assunto muito discutido, né? Porque tem espírito que é cremado e entra no campo espiritual sentindo que está pegando fogo, que está sendo queimado. E já tem espírito que não passa por isso. Aí nós perguntamos, é culpa dos encarnados que queimaram ele lá? Ou é o débito desse mesmo espírito que não teve merecimento para não passar pelo sofrimento da queimação? Porque a queimação do corpo, olha só, nem todo espírito desliga prontamente. Às vezes o espírito pode ficar até séculos ligado ao corpo dele. Pode ficar. Nós atendemos uma vez um espírito em reunião mediúnica que foi uma coisa muito interessante. No diálogo com ele, onde é que você está? Estou aqui na universidade. Mas aí conversa vai, o que você está fazendo? Estou tomando conta aqui. Está tomando conta do quê? Dos meus ossos, do meu esqueleto. Você está tomando conta do... Era um esqueleto que estava numa escola de medicina, pendurado para os alunos estudarem. O espírito que tinha encarnado com esse corpo, ele estava preso nesse esqueleto, sei lá por quantas décadas. Então o que é isso? Provavelmente era uma pessoa muito ligada às questões materiais, muito ligada, muito apegada ao próprio corpo. Por isso que a vaidade é um negócio complicado. Você ficar só ali na questão do corpo, da beleza, cultuando isso, ótimo. Até o Chico Xavier usou peruca, né? Eu acho que a gente não tem nada demais se apresentar bem para as outras pessoas. O problema é o exagero, é a intensidade. Então, quando há uma coisa assim meio doentia, os espíritos contam. Quantas vezes o espírito fica lá no cemitério acompanhando a degradação do próprio corpo. Faz parte do processo de punição que ele tem que fazer. Ah, você gosta do corpo? Então fica aí tomando conta. E não consegue sair de lá. Eu tenho uma amiga médium que ela, quando a gente vai, às vezes, num evento, morre alguém da casa espírita, lá a gente chega lá no Colina, ela fica assim, estou vendo um ali,
Estou vendo um ali. Ela tem evidência, ela vê onde tem espírito em cima da sepultura. E ela não gosta não, tá? Ela fala que isso é uma coisa que dá uma sensação ruim para ela, mas ela percebe. Então, veja bem, existe um tempo de desligamento do corpo, né? O espírito não sai do corpo de uma hora para outra. Existe o cordão de prata, já ouviram falar? O cordão de prata, ele liga o perispírito ao corpo físico. É um cordão fluídico. Por exemplo, muitas vezes os espíritos desdobram durante o sono e vão lá até para esferas bem distantes, mas o cordão está ligando. Quer dizer, o perispírito está longe, mas está comandando as funções vegetativas do corpo, porque precisa dessa ligação. A hora que rompe esse cordão, aí o corpo morreu. Aí morreu, o corpo morreu. Como é que Jesus ressuscitou Lázaro? Foi milagre, não. É porque Lázaro ainda estava com o espírito ligado ao corpo. O que Jesus fez foi trazer uma energia que desse possibilidade, princípio vital, para o espírito de Lázaro retomar um corpo que já estava até apodrecendo. E aí ele voltou à vida. Quer dizer, Jesus falou, não vim destruir a lei. E não destruiu lei nenhuma, não. Porque é assim, é um desligamento paulatino. Não é regra geral, mas com a maioria de nós demora. A maioria de nós demora não apenas nesse desligamento, quanto no despertamento do outro lado. Aí depende, né? É bom ler muito os livros do André Luiz, porque tem muitos casos para ilustrar essas situações, né? Aqui, está falando, eu não vou nem ler, mas é a questão da perturbação que se segue à separação da alma e do corpo. Ela é a mesma para todos os espíritos? Imaginemos, um espírito muito materialista, um espírito que está apegado à casa dele, que está apegado às posses dele. O cara lá na fazenda está apegado ao gado, o outro está apegado ao tesouro que ele guardou no cofre, o dinheiro que está lá. Ele vai sair do corpo dele e se libertar com mais facilidade que o outro, que está totalmente desprendido, não tem posse nenhuma, não faz questão de ter nada, está trabalhando no bem aí, é uma pessoa que está mais espiritualizada. Então, um desperta no campo espiritual e permanece na crosta terrena, preso a essas vibrações materiais, ao passo que o outro, como diz o outro, dá a linha. Ele vai para as esferas lá, que cumprir as tarefas dele, né, ter outras experiências e tal. Então, depende da elevação de cada um. Aí ele pergunta se o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sob a duração mais ou menos longa. Influência muito grande. Porque a partir do momento que nós tomamos conhecimento, passamos a raciocinar, provavelmente nós vamos mudar a nossa conduta na vida, nós vamos passar... Opa, pera lá. Deixa eu pensar melhor nisso aqui, né? Emitir para os companheiros desencarnados, sem exceção, pensamentos de respeito, paz e carinho, seja qual for a sua condição. A caridade é dever para todo clima. Então não importa se é uma pessoa de má conduta, né? Se é uma pessoa ruim, digamos assim, se é um criminoso. Nesse momento, a nossa participação como cristãos tem que ser a mesma, não é? Desejar votos que ele supere aquela condição, que ele melhore, que ele evolua. É a nossa participação caritativa perante as pessoas que estão desencarnando. Então essa palavra aqui é muito importante, ó. Respeito. Respeito. A condição do espírito após a desencarnação proporciona à morte mudança inesperada e modificações rápidas, não prodigaliza estados miraculosos para a nossa consciência. Então ninguém só porque morreu vira santo. Não existe isso. Não existe. Pode ser a minha avózinha, pode ser quem for. Vai ter o julgamento de acordo com a lei de justiça, amor e caridade, lei de causa e efeito, e a pessoa vai continuar no campo espiritual com os mesmos pensamentos, a mesma coisa como era aqui na carne. É isso que vai acontecer, nós vamos prosseguir. Não é só porque morreu que santificou. Nós é que ficamos com isso na cabeça.
que a pessoa é santificada, que ela foi descansar, né? Muito comum, foi descansar. Às vezes tem que falar, não, foi me descansar, porque eu estava ali tomando conta, agora eu não preciso mais, então eu preciso descansar. Então, olha, pensar que uma pessoa foi descansar é desejar para ela uma coisa que não é boa. O ideal é assim, foi trabalhar, nossa, maravilha. Morreu, foi trabalhar, agora trabalha lá no campo espiritual. Excelente. Agora morreu, foi descansar, aí não está fazendo nada, né? Então existe um período, aqui falou antes da perturbação, esse período de perturbação é interessante, porque isso acontece com quase todos nós. A gente passa um período de perturbação porque nós estamos saindo de uma dimensão de vibração na matéria para uma vibração no campo espiritual. Então a gente sente essa mudança de vibração. E muitas vezes qual é a nossa proteção? É a gente ficar perturbado, a gente não fica meio perdido o que está acontecendo. Muitos espíritos em reuniões mediúnicas, eles estão perdidos, eles não sabem ainda que desencarnaram. Eu fico lá em casa conversando com o pessoal, ninguém me responde. As pessoas não me respondem. Isso é uma angústia, às vezes o espírito passa décadas assim, décadas. Aí lá na reunião, quando ele se manifesta através do médium, é que ele vai receber a notícia, meu irmão, você já não está mais aqui conosco no campo material, você já está numa outra dimensão. Aí ele toma aquele susto, mas vem a misericórdia divina e manda alguém para resgatar ele lá, alguém conhecido e tal, e aí ele vai tomar o rumo dele com mais tranquilidade. Então, esses mecanismos que o Espiritismo nos explica, nos ajuda a compreender como é que isso funciona, né? A questão da santificação. Está muito enganada a Igreja Católica quando santifica, torna as pessoas santas por causa de milagre. Isso é um engano total. Os filhos lá de Zebedeu, não é isso? Chegaram para Jesus, a mãe dos filhos, não foi isso? Permita que os meus filhos se sentem um à sua direita, outro à sua esquerda. Ou seja, pediram para Jesus para eles serem santificados. Jesus falou, olha, eles não podem tomar do cálice que eu vou tomar. Aí eles falaram, podemos. Bom, se vocês podem, então, quanto ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, é para aqueles a quem meu Pai tem preparado. Ou seja, só a lei de causa e efeito que vai definir quem vai ser santificado por evolução. E não porque nós, como sacerdotes, colocando uma túnica, usando anéis e usando, sei lá, quais forem os títulos, falando, fulano, o Geraldo trabalhou muito aqui, ele agora é santo. Pimba! E às vezes o Geraldo está lá no campo espiritual, doido para arrumar um trabalho para ver se ele sobe um degrauzinho, né, Geraldo? Então, isso pode parecer chocante até para algumas pessoas aqui, porque o nosso ambiente ainda é muito católico. Mas não existe isso de... A santificação ela é coisa da cabeça dos encarnados. Isso não acontece no campo espiritual, não. Pode até coincidir, mas normalmente não. Bom, então olha aqui, procedimento em velório, anedotário. Quem é que vai para velório e adora ficar contando piada, porque o ambiente é muito triste, então para mim poder relaxar, né? Eu vou lá e conto uma piada, né? Olha lá, em torno da pessoa desencarnada, cochichos impróprios ao pé do corpo e dentro. Esse cara aí morreu e ficou me devendo uma grana, né? Aí a gente usa de pensamentos que vão fazer detrações contra a pessoa desencarnada, né? O companheiro recém-desencarnado pede sem palavras a caridade da prece ou do silêncio que o ajuda a refazer. Ele está desligando do corpo. Ele precisa da vibração. O melhor velório que tem é quando vai um grupinho, geralmente nos velórios espíritas a gente costuma ver isso. Fica entoando o hino baixinho e pede para as pessoas ficarem em silêncio, porque ele está precisando da prece e da oração, às vezes para as entidades superiores terminarem o desligamento dele do corpo. Às vezes é nessa hora que ajuda a desligar do corpo, ele parar de ter as impressões ruins do corpo material, que ainda possam persistir. Desterrar de si quaisquer conversações ociosas, tratos comerciais, comentários impróprios nos enterros, é que comparecer. É o que nós falamos, né?
A solenidade mortuária é ato de respeito e dignidade humana. Transformar o culto da saudade, comumente expresso no oferecimento de coroas e flores, em donativos às instituições assistenciais, sem espírito sectário, fazendo o mesmo nas comemorações e homenagens a desencarnados, sejam elas pessoais ou gerais. A saudade somente constrói quando associada ao labor do bem. Bom, o nosso hábito é esse, né? Levar flores, comprar coroa. É sempre algo material. Os espíritos pedem. Pega o dinheiro que você vai gastar com o material e doa para quem está precisando. Compra um prato de comida, doa para uma instituição. A Joana de Ângeles, Lampadário Espírita, lembrei o nome. A Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita, ela tem uma mensagem só sobre isso, falando isso, para a gente transformar as nossas homenagens em doações para as pessoas necessitadas, né? Então, é isso, faz parte daquela coisa da nossa cultura, né? Quando é alguém ligado, por exemplo, a alguma firma, a gente chega lá, já tem aquele mundo de coroa lá, porque fica parecendo uma homenagem. Mas nós estamos aqui falando do nosso meio espírita. Então, dentro do nosso entendimento espírita, vamos tentar agir dessa forma, não é? Faça uma doação em homenagem à pessoa que está desencarnando. Pronto. É a maneira mais correta. Bom, e os testamentos? Ajuizar detidamente as questões referentes a testamentos, resoluções e votos antes da desencarnação, para não experimentar choques prováveis ante inesperadas incompreensões de parentes e companheiros. O corpo que morre não se refaz. A pessoa que está lá morrendo não tem como voltar para resolver as querelas familiares que muitas vezes, ou quase que invariavelmente, acontecem com relação às heranças, né? As heranças materiais. E a gente conhece casos de heranças que são passadas, as pessoas fazem questão de ficar com a herança, fiquei com o lote, fiquei com isso, fiquei com aquilo, depois não fazem nada com aquilo. Não movimentam aquilo para ajudar alguém, para poder gerar algum emprego, não, fica só assim, é meu, acabou. Então fica aquela cristalização do egoísmo, depois vão responder lá, porque os bens todos são colocados para nossa guarda, né? Nós somos apenas usufrutuários das coisas, tudo é de Deus. Claro que nós vamos fazer a gestão dos nossos bens, visando o conforto, a felicidade da nossa família, mas o apego excessivo e a não distribuição dos bens, nós vamos ter que responder por isso, né? Então, a questão de testamento, entendemos que quanto antes a gente tratar desses assuntos, melhor. Porque para o desencarnante, se a gente deixar para resolver depois, né, que ele morreu, aí podem surgir as querelas e o espírito de quem morreu vai ficar mais incomodado ainda, ver a família aproveitar a oportunidade do sepultamento para orar ou discorrer sem afetação, quando chamado a isso, sobre a imortalidade da alma e sobre o valor da existência humana. A morte exprime realidade quase totalmente incompreendida na Terra. O André Luiz fala isso aqui, é impressionante. As pessoas não entendem direito esse mecanismo da morte. Não compreendem. O Espiritismo nos ajuda explicando exatamente pontos essenciais para a gente compreender como que fala da perturbação, fala da não santificação, do tempo de desligamento, da necessidade de orar. Por quê? Porque a oração chega até o desencarnado como um bálsamo. Quando o irmão do Sr. Wendling desencarnou, o Elcio Wendling, eu estava lá no velório, eu me lembro, o Enio virou e falou assim, o Elcio não está aqui mais não. Estava todo mundo reunido lá, ele falou, o Elcio está aqui mais não. O espírito dele já foi levado, aqui está só o corpo, ele não está aqui não.
E todas as preces e homenagens que estão sendo feitas para ele, que o irmão dele era colega nosso do Glacos também, estão sendo guardadas e vão ser entregues para ele depois. Ou seja, não é à toa a prece, ela é guardada, a prece é guardada, o fluido ligado àquela prece é guardado, e depois aquilo é entregue em benefício da pessoa que nós estamos direcionando, quando é uma prece sincera, né? Feita de coração e não com palavras lá, só lendo lá palavras bonitas. Não, quando tem envolvimento do coração. Eu não sei se alguém aqui já foi chamado a fazer discurso em velório, discorrer sem afetação. Já me pediram isso várias vezes. E eu confesso o seguinte, é o ambiente que eu acho mais difícil, porque às vezes a gente fica emocionado. E a emoção não deixa você, às vezes, falar, expressar da forma como você quer. Pediram para mim fazer uma fala na desencarnação da mãe de uma colega nossa do Glacos. Então, pressupõe que é um ambiente espírita, né? Ou pelo menos a moça que pediu é espírita, tarefeira lá do Glacos, pediu que a gente fizesse umas palavras. Então, me deram um livro do Emmanuel, algum livro espírita, a gente pega ali, pimba, lê e faz as nossas palavras sem afetação sobre a imortalidade da alma, o valor da existência humana. Então você aproveita o momento para tranquilizar as pessoas e falar: fulana vai ser recebida pelos amigos espirituais, fazer assim um voto de uma coisa positiva, né? Nós devemos pensar sempre nas coisas boas, não vamos imaginar que ela vai ficar morta dormindo do lado de lá, vamos imaginar que ela vai estar ativa, que ela vai lembrar de nós e nós vamos direcionar ela, o nosso pensamento, sei lá, o que é que qualquer um aqui poderia pensar de falar de positivo para uma pessoa que está desencarnando. Aí nós batemos o olho lá do lado de fora. Vinha duas senhoras correndo, dá licença, licença, vieram e pararam aqui do nosso lado, e a gente fazendo, né, a nossa prece e tal. Quando nós encerramos, uma delas virou e falou assim: o senhor permite que ela aqui fale? Eu falei: olha, eu fui convidado, não sou eu que tenho que permitir, então você deve se dirigir ao parente aí. O que era? Era uma pessoa de outra igreja, né? E ela estava querendo aproveitar a ocasião para fazer aquela fala discursiva, que muitas vezes a gente está acostumado, né? E usou o momento dela, quer dizer, ela não conhecia ninguém, não era parente, não era nada. Ela viu lá o grupo e falou: eu quero falar. E foi lá falar. E aí falou dela própria. As coisas que ela fazia, as pessoas que ela ajudava, que eu sou lá da igreja tal, porque eu faço não sei o quê. Então, eu pergunto, que vibração ajudou a pessoa que está desencarnando? Que vibração confortou as pessoas que estavam lá no ambiente? Outra circunstância que eu vou contar. Uma colega, ela era dona de uma escola de balé, onde a filha da minha esposa, né, que seria minha enteada, estava lá estudando balé quando era criança. Faleceu o pai dela. Aí pediu para minha esposa: fala com o Marcelo se ele pode vir falar umas palavras aqui. Falei: lá vai eu de novo fazer discurso no velório. Tudo bem. Aí eu cheguei lá, estou lá esperando, estou esperando a minha vez. Aí veio um padre, um cara jovem, mas ele falou tão bem, mas foi tão bom o discurso dele, que eu adorei ter ouvido as palavras dele. Eu fiquei assim: gente, eu jamais ia conseguir repetir o que esse cara falou, porque não é de princípio, não. É de fazer as pessoas ficarem com esperança, bem-estar, não sei o quê. Aí, antes que a senhora viesse pedir para eu fazer, eu chamei ela e falei: ó, já está feito. Se eu abrir a boca para falar qualquer coisa, eu vou atrapalhar o que ele acabou de falar. Então vamos aproveitar essa boa vibração dele, já foi o suficiente para o que você queria. Então nós temos que entender, né, o valor da palavra, o valor da oração. Nós já vamos terminar aqui, viu? Já passou o horário, né? Então a morte exprime realidade quase totalmente. E aqui é o encerramento do capítulo do livro, João 8,51. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Por quê? O que é a morte
do corpo, nós sabemos, né? Morte do corpo é fácil. E a morte do espírito? Nós somos seres imortais, mas o ensino espírita é que o espírito está morto quando ele está inativo, não trabalha, egoísta, não faz nada por ninguém, vive a vida só para ele, não é? Ainda bem que ele é imortal, porque tem o resto da existência, dessa encarnação ou de outra, para ele começar a fazer diferente. Passar a pensar nas pessoas que são mais necessitadas, ajudar as pessoas que estão carentes. Então, quando a gente vive uma vida de ficarmos só aproveitando os prazeres da existência terrena, juntando dinheiro, divertindo, viajando, dando um exemplo aqui, né? Não há condenação a nenhuma dessas ações. O problema é quando é só isso e nada é feito pelo próximo. Aí o espírito está morto, ele está perdendo tempo de reencarnação. Esse aqui é o conceito. Então, por isso que Jesus falou que quem guardar a palavra dele, que vai falar de trabalho, de amor e tal, nunca verá a morte. Não vai ter esse tipo de morte.